Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Vamos iniciar o módulo de locomotor, módulo 5, morfo funcional. Nosso primeiro roteiro trata da radiologia do sistema articular, com ênfase para a região lombar e região sacral. Nesse primeiro objetivo, a gente precisa identificar as imagens compatíveis com a normalidade da região lombar e sacral no raio-x, na radiografia simples, lembrando que a interpretação da imagem na radiografia ela está diretamente relacionada com a densidade das estruturas, ou seja, estruturas mais densas aparecem mais claras, mais brancas, estruturas menos densas, elas vão aparecer mais escuras. Então, quando você tem ar, por exemplo, aqui na região lombar, a gente pode observar na região abdominal presença de ar, provavelmente aqui no intestino grosso, tá? Compatível com uma área de menor densidade. Na região mais posterior, nós podemos observar a sobreposição óssea, né? Estruturas ósseas, como as vértebras, aparecendo mais claras, mais brancas. Tá? Na imagem da esquerda, a gente tem a estrutura anatômica do sacro e da coluna lombar, né? O professor Nelson já detalhou melhor em outro vídeo para vocês, tá? Mas aqui a gente destaca o posicionamento, a curvatura presente na região lombar. Então ela forma uma curvatura anterior, que a gente chama de lordose, ok? Enquanto que o sacro ele forma uma curvatura posterior, que a gente vai chamar de cifose. Então, nós temos uma cifose sacral e uma lordose lombar. Esse sistema de curvaturas ele se repete em toda a coluna. Região torácica ela apresenta uma cifose, região cervical apresenta uma lordose e assim vai. Esse sistema de curvatura permite que as forças possam ser dissipadas como se fosse uma mola, né, por toda a coluna. Ela não fica concentrada, então à medida que você caminha, por exemplo, ou salta, essas forças elas são distribuídas. Okay? Outra estrutura que é responsável por essa distribuição de forças no caso, a absorção dessas forças é o disco intervertebral. Tá? O professor Nelson falou na organização fibrocartilaginosa, o núcleo pulposo, né, o anel fibroso, mas principalmente o núcleo pulposo sendo o principal responsável pela absorção de cargas entre as vértebras, né, nesse pilar anterior aqui formado pelos corpos vertebrais. Observe que essa imagem mais quadrada aqui representa o corpo vertebral, enquanto que as imagens posteriores aqui o arco vertebral, formado pelo pedículo, processos articulares superior e inferior, processo espinhoso e a lâmina vertebral que fica nesse nível. Os processos transversos de cada lado também são visíveis, mas não melhor visíveis quanto no plano coronal. Tá? Isso também é possível ver aqui na organização radiográfica. Tá? Você pode observar aqui o corpo vertebral, o espaço intervertebral aqui entre uma vértebra, entre um corpo e outro, onde fica o disco intervertebral. Você observa o pedículo, essa região aqui, tá? O processo espinhoso aqui atrás, a lâmina que une essas estruturas e aqui os processos articulares. Aqui mais embaixo a gente consegue ver aqui o processo articular inferior dessa vértebra e o processo articular superior da outra vértebra. Tá? Aqui a gente consegue contar as vértebras, então essa última vértebra aqui é o sacro, né, já corresponde ao sacro, então ali tem L1, L2, L3, L4, L5 e S1, né? Seria correspondente à primeira vértebra sacral, mas como o sacro ele é um osso fundido, né, nós temos apenas uma estrutura. Isso determina esse encontro aqui entre a primeira sacral e a última lombar, que a gente vai chamar de articulação lombosacra. Né? Exatamente por essa estrutura toda do sacro
formar um único osso que se movimenta em relação à coluna lombar, tá? Diferente das outras articulações intervertebrais na região lombar, torácica, cervical. Okay? Passa a ganhar uma função específica essa articulação lombosacra aqui. Okay? Então é possível observar isso aqui, né? Esse espaço aqui entre L5 e S1 corresponde ao último disco intervertebral, que é exatamente de L5 a S1, ou seja, da articulação lombosacra. Com esse esquema aqui da vértebra, a gente pode detalhar melhor o processo espinhoso, processo articular inferior, processo articular superior, processo transverso, pedículo e o corpo vertebral aqui. Okay? Nessa imagem ampliada, né, da radiografia, a gente pode ver aqui a superfície inferior do corpo, a superfície superior do corpo vertebral, né, o corpo intervertebral, o espaço intervertebral, tá? Lembrando que aqui é uma articulação do tipo sínfise e aqui uma articulação do tipo sinovial. A gente observa aqui o processo espinhoso sendo formado aqui, processo articular superior, processo articular inferior da vértebra de cima, com o processo articular superior da vértebra de baixo. Então aqui a gente vai ter a formação exatamente da articulação intervertebral, que é uma articulação com cápsula, com espaço articular, líquido sinovial, portanto, uma articulação sinovial. Né? Na imagem do sacro, a gente pode observar a região superior do sacro, que a gente vai chamar de base, e a região inferior do sacro, que a gente vai chamar de ápice. É possível observar essa região mais dilatada, mais destacada lateralmente, chamada de asa sacral. Tá? E aqui a gente destaca um espaço entre o ilíaco, o osso ilíaco e o sacro. Né? O professor Nelson falou dessa articulação, chama articulação sacroilíaca. Tá? Enquanto que aqui a gente observa a última vértebra lombar, né? Encontrando com a vértebra sacral, a primeira vértebra sacral, com o sacro, né? Formando a articulação lombosacra. Né? Aqui é possível perceber o processo articular inferior de L5 e aqui o processo articular superior de S1, que a gente pode observar aqui na imagem anatômica, né? Formando justamente essa articulação lombosacral. Okay? Essas imagens centrais aqui correspondem à crista sacral mediana, que são esses pontos correspondentes na região lombar aos processos espinhosos. Tá? Também é possível observar os forames sacrais, tá? No caso aqui os posteriores. A gente observa aqui esses espaços por onde vão sair as raízes nervosas que vão formar o nosso nervo ciático. Okay? E esse último estrutura aqui no final, na extremidade, né, corresponde ao cóccix, okay? Que aqui a gente vê anatomicamente as 4 vértebras coccígenas fundidas, né, formando um único osso chamado de cóccix. Okay? Numa imagem lateral, né, em perfil, a gente vê um plano mediano aqui, vê exatamente um corte sagital mediano, tá? Onde é possível identificar essa angulação, né, formada, aquela curvatura que eu falei para vocês. Então é possível observar aqui, nessa imagem aqui do gyroid, né, o sacro. Observem que não há disco intervertebral, né, apesar de ainda ter uma linha, né, que a gente chama de linhas sacrais, entre as vértebras sacrais, mas uma vez que essas vértebras se fundem, né, formam apenas um osso. Aqui no final, a gente pode observar o cóccix, né, articulando com o sacro aqui. Né, dá para a gente observar aqui a última vértebra lombar,
né, e perceber que existe um ângulo aqui formado, tá? Se você traçar um plano horizontal aqui, você vai perceber que existe um ângulo com a última vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. A gente chama isso de ângulo sacral. Tá? É possível observar esse ângulo sacral na imagem seguinte, né? Então você pega a última vértebra, passa uma linha reta, traça uma angulação entre o plano horizontal, isso deve girar em torno de 30 a 32 graus. Tá? Isso a gente chama de ângulo sacral e é o que se esperado por normalidade. O ângulo lombosacral está relacionado entre a linha, o eixo do sacro e o eixo da coluna lombar. Tá? Então, uma vez que você traça esses dois eixos, é possível observar uma angulação que deve girar em torno de 140 graus, aproximadamente. Tá? Outra técnica para a identificação da angulação sacral é o método de Kolbe, né, onde ele observa a linha superior, a margem superior de L1, a margem superior de L5, traça duas linhas perpendiculares e acha uma angulação. Tá? Indivíduos que apresentam aumento dessa angulação são observados com o que a gente chama de hiperlordose, que é o aumento dessa curvatura lombar, lombosacral, assim como também a gente pode observar uma diminuição dessa curvatura, que é demonstrada pela retificação da coluna lombar, né, e uma verticalização do sacro, né, então normalmente associada à retroversão da pelve desse indivíduo. Okay? Aqui a gente destaca melhor essa angulação lombosacral e aqui a angulação lombosacral novamente. Também é possível avaliar a coluna lombar e sacral pela tomografia computadorizada, um método de imagem mais especializado que vai usar a radiação, porém ele vai reconstruir a imagem através de um sistema computacional. Nessa imagem a gente consegue ver a coluna lombar aqui, né, desenvolvida. Tá? A gente tem uma imagem de corte também anatômico aqui, de L1 a L5, e o sacro aqui demonstrando a angulação sacral. A imagem no quadrado aqui corresponde à vértebra lombar, né? Então a gente tem L5, L4, L3, L2 e L1. Tá? O que mais pode ser destacado nessa tomografia é justamente o disco intervertebral. Percebam que nas radiografias a gente só tinha espaço intervertebral. Aqui a gente já consegue ver o disco, inclusive o núcleo pulposo, essa imagem mais clara no centro, né, corresponde ao núcleo pulposo, a mais escura na periferia corresponde ao anel fibroso. Tá? Em condições patológicas, esse núcleo pulposo pode extravasar para a região do canal vertebral e isso pode representar o que a gente chama de hérnia de disco. Vejam que logo atrás é possível visualizar a medula espinhal, até nesse nível aqui a gente tem o cone medular e aqui as raízes sacrais e lombares correspondentes à caldequina. Então, compressões aqui, né, abaulamentos aqui podem comprimir essas estruturas nervosas e levar a um quadro neurológico importante, de alteração de sensibilidade, força. Né? Então, essa última linha aqui corresponde ao disco de L5-S1, né? Então a gente tem justamente aqui a nossa articulação lombosacral. Na última imagem, podemos observar uma alteração conhecida como osteoartrite da coluna vertebral, tá? São espondiloartrites, alterações tanto dos corpos vertebrais quanto das articulações intervertebrais posteriores. Tá? O que mais destaca nessas imagens são essas extremidades pontiagudas aqui, né, no final da margem dos corpos vertebrais,
essas imagens são conhecidas como os osteófitos, né? São prolongamentos, são crescimentos ósseos irregulares aqui, provocados pelo processo inflamatório, pela distribuição inadequada de força, tá, nessa região, de compressão nessa região, que é também conhecido, né, popularmente como bico de papagaio, tá, por essas pontas se aproximarem, se assemelharem a um bico de um papagaio. Okay? Então, a presença de osteófito aqui em quase todas as vértebras lombares, tá? A gente, na vista sagital, pode observar também aqui uma imagem um pouco mais branca, um pouco mais clara, concentrando aqui nessa região da articulação intervertebral. Aqui a gente também observa os osteófitos na parte anterior do corpo, tá? E na parte posterior, lembrando que aqui eu tenho a saída das raízes nervosas, aqui nos forames intervertebrais. Então, existe a possibilidade aqui, por exemplo, de compressão dessas raízes, né, que a gente chama de estenose do canal vertebral e do forame intervertebral, tá? Outra observação a se destacar aqui é a diminuição do espaço, exatamente a articulação lombosacral aqui, bastante diminuído o espaço, tá? Isso significa que há também um processo degenerativo do disco, tá? Que também é visível na imagem anterior, né? Se compararmos a imagem de normalidade, vimos lá no início, na primeira apresentação, tá? É possível observar que o espaço ele é bem significativo, né? Então, não podemos observar realmente que está bem alterado, né, numa condição de processo degenerativo que é observado aqui. Ok? Pessoal, bom estudo para todos, boa semana e nos vemos no nosso encontro do Meet.